Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Sinal de Esperança. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quarta-feira, 26 de julho, Dia dos Avós. Hoje a igreja celebra Santa Ana e São Joaquim, os avós de Nosso Senhor. Então, por isso, um dia inteiramente dedicado para a oração, para lembrar, dos nossos avós, rezar por eles, rezar por todos aqueles que já tiveram a graça de poder serem avós. Que alegria que é isso, você poder ver um filho do teu filho, um filho da tua filha, você ter o privilégio de poder chegar a ser um avô e uma avó. E o evangelho de hoje, ele vem dizer para nós justamente sobre isso, sobre esses homens e mulheres, o que eles plantaram em nós e o que nós estamos também plantando naqueles que estão vindo depois de nós, o que nós estamos deixando de herança, de legado. São Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17, vai dizer assim: quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fico pensando, vendo esse texto, nos meus pais. Por exemplo, minha mãe, a sintonizar às 6 horas da tarde para poder ouvir a Ave Maria. Se eu paro assim um pouquinho, eu consigo ouvir o som daquela Ave Maria cantada que tinha antes de, não sei se era do terço, antes de alguma coisa, mas era. Pensa a dificuldade deles. Por isso que a palavra hoje está dizendo assim, olha, bem-aventurada, Meire, feliz você que está aí do outro lado, que hoje os teus olhos, os teus ouvidos podem ver, podem ouvir com muito mais facilidade. Muitos justos, talvez pensar aí os meus avós, talvez tiveram muito mais sede do que eu de Deus, da palavra, de ver, de ouvir o próprio Cristo e não viram. E eu tenho que me questionar, e você também, o que nós temos feito com essa facilidade de ouvir a palavra e de pôr em prática? Quantas vezes eu vacilo, eu erro, porque não coloquei em prática a palavra de Deus. E é muito lindo, porque São Paulo vai escrever a Timóteo e ele vai dizer que a palavra inspirada por Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar, torna perfeito todo homem, capacitado para toda boa obra. Isso é a palavra que a gente tem acesso toda hora, se a gente quiser. E daí eu me pergunto e te pergunto, nós temos ouvido, nós temos meditado, nós temos procurado viver? Porque ela está dizendo que ela é útil para formar, para capacitar para toda boa obra. Então é útil para capacitar para ser uma boa mãe, um bom pai, um bom esposo, um bom amigo. E eu tenho feito isso? Se não tenho, é porque eu não tenho. Os meus olhos não têm visto direito o que o Cristo está dizendo para mim. E os meus ouvidos não estão enxergando direito aquilo que Ele está dizendo para mim e para você. Então, nessa quarta-feira, o convite é para que a gente fique um pouco mais atento. Um pouco mais atento. Nós temos o privilégio, o acesso a tudo, principalmente a palavra de Deus.
que a gente possa buscar essa intimidade. Intimidade. Não só a intimidade de ler e de ouvir com os olhos e o ouvido, mas muito mais. Com os olhos e o ouvido da fé e fazer com que essa palavra chegue no meu coração, transforme, me capacite para toda boa obra. E essa boa obra eu tenho que ir no meu dia a dia, procurando saber qual é e cumprir aquilo que a palavra me ensina a fazer. Felizes, bem-aventurados somos nós nessa quarta-feira. E o convite que eu te faço é esse, sabe? Os nossos avós nos ensinaram, plantaram em nós essa sede, esse desejo da palavra, do Cristo, Deus vivo, falando conosco. E aí o questionamento não pode ser outro. O que eu tenho plantado no coração daqueles que estão vindo depois de mim? O que você tem plantado no coração dos filhos, dos netos? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos mova, nos dê toda a unção para que a gente seja bons filhos, bons pais, bons avós, se for do agrado dele, bons bisavós, na certeza de que a gente incutiu na mente e no coração dos nossos aquilo que é o essencial, aquilo que é o necessário para a nossa vida. Deus abençoe. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Feliz dia para todos os avós e as avós que estão nos ouvindo. Que esse vídeo possa ser compartilhado, porque hoje em dia é muito fácil fazer a palavra de Deus andar. Grande abraço, irmãos.